Leamos novamente 1 João 5:13. Estas coisas vos escrevi, a fim de saberes que tendes a vida eterna, a vós outros que credes, em o nome do Filho de Deus. Let's pray. Vamos orar? Father, thank you for your word. Pai, obrigado por tua palavra. Lord, I pray that you would give both the speakers and the congregation grace, Eu oro para que dê aos leitores e também à congregação graça. that you would multiply grace toward us, Multiplica a tua graça sobre nós. that you would illuminate the mind, Ilumina a mente. that hearts would be opened. Abra corações. Lord, that you would continue your work in your people, Continua a tua obra no teu povo. that they would grow in holiness, Que eles cresçam em santidade. conformity to the image of Christ. Conformidade com a imagem de Cristo. In Jesus' name, Em nome de Cristo Jesus. amen. Amém. Now let's just summarize why the book of 1 John was written, Vamos resumir porque 1 João foi escrito, so that by looking at the characteristics of true Christianity, ao olhar as características do verdadeiro cristianismo, the Spirit of God might work in your heart, applying the word, o Espírito trabalhe no seu coração aplicando a palavra and you would be able to see where you are in the faith. e você possa ver onde está na fé. We looked in chapter 1, No capítulo 1, nós vimos and we saw that one of the great evidences of Christianity que uma das maiores evidências do cristianismo is that you have a growing knowledge of who God is and His will, é que tens um conhecimento cada vez maior de quem Deus é e de sua vontade, and a growing capacity to walk in that. e uma capacidade cada vez maior de andar segundo isso. Walking in obedience to Him. Andar em obediência a Deus. Then there is another great evidence. Então, há outra grande evidência. The believer has a sensitivity to sin in their own life. O crente tem uma sensibilidade ao pecado em sua vida. And when it is revealed to them that they have sinned, they practice repentance and confession. E quando lhe é revelado que ele pecou, ele se arrepende e confessa. In chapter 2, No capítulo 2, we see that if we truly come to know Christ, we will have a new relationship with His commands. nós vimos que se realmente conhecemos a Cristo, temos um novo relacionamento com a sua lei. We will want to know them. Nós vamos querer saber os mandamentos. We will expend ourselves to obey them. Nós vamos investir nossa vida em obedecê-los. When we see that we have failed in them, it will lead us to repentance. E quando vemos que falhamos em obedecê-los, nós vamos nos arrepender. And by faith, we will begin again. E pela fé começamos de novo. And again, confession will mark our lives. E novamente, a confissão vai marcar as nossas vidas. In verse 6, No verso 6, we learned that one of the greatest evidences of Christianity nós vemos que uma das maiores evidências do cristianismo is that we have an ambition to walk as Jesus walked. é que temos uma ambição de andar como Jesus andou. Now, let me give you a little warning here Um pequeno aviso aqui agora, about two things. sobre duas coisas. First of all, the imitation of Christ. Primeiro, a imitação de Cristo. It's not just right knowledge. Não é só conhecimento certo. Now, Christianity is not less than good doctrine, Mas vamos ser claros que o cristianismo não é menos do que doutrina correta, but it is more than good doctrine. mas é mais do que doutrina correta. It is the assimilation of that doctrine, É a assimilação dessa doutrina, the practicing of that doctrine. o praticar dessa doutrina. What is a disciple? O que é um discípulo? A disciple is someone who is growing to be like his master. É alguém que cresce em se parecer com seu mestre. It begins with knowledge, Começa com conhecimento, but it doesn't stop there. mas não para aí. It's conformity. Se conforma. It's learning about who Christ is Aprende quem Cristo é and seeking to imitate him. e busca imitá-lo. It is learning what Christ has commanded É aprender o que Cristo comandou and submitting our life to that.
submeter a nossa vida a isso. There is so much talk today about the power of the Holy Spirit, Muitos conversam sobre o poder do Espírito Santo, but the context is usually all wrong. mas normalmente o contexto está totalmente errado. Ooh, that man has the power. Oh, aquele homem tem poder, Because people go see him in a big auditorium. porque as pessoas vão vê-lo num grande auditório, Because he can pull off his jacket and move it around and people fall down. porque ele balança o seu terno e as pessoas caem, Or because when he shows up, he lives like a king. porque quando ele aparece, ele vive como um rei. That is pathetic. Isso é patético. If you admire that, I doubt your faith. Se você admira essas coisas, eu duvido a sua fé. If you admire that, you have no discernment whatsoever. Se você admira essas coisas, você tem zero de discernimento. You could not be more wrong. Você não poderia estar mais errado do que isso. You could not be more outside the will of Você não God. poderia estar mais fora da vontade de Deus. If you enjoy people like Se that, você gosta de pessoas assim, it's because you're like é that. porque você é assim. You don't want Christ. Você não quer Cristo. You want things. Você quer coisas. You want the world. Você quer o mundo. You want people to look at you. Você quer que as pessoas olhem para ti. Every time you dress in a way for people to look at you, Todas as vezes que você se veste de uma forma para chamar a atenção das pessoas. every time you act and talk in a way to draw attention to yourself, Toda vez que você fala ou se age de uma forma para chamar a atenção para si mesmo. do you know what you're saying to the world? Sabe o que diz ao mundo? Don't look at God. Não olhe para Deus. Look at me. Olhe para mim. Don't look at God. Look at me. Não olhe para Deus, olhe para mim. Look at me. Olhe para mim. Oh, be very, very careful. Tome muito, muito cuidado. Do you know how the power of the Holy Spirit is manifested? Você sabe como o poder do Espírito se manifesta? In being able to conquer your flesh. Em ser capaz de conquistar a tua carne. In being able to obey the Spirit and the commands that the Spirit has given in His Word. E ser capaz de obedecer ao Espírito e os mandamentos que o Espírito deu na sua palavra. It is bearing the fruit of the É Spirit. dar o fruto do Espírito. That's so very important. Isso é tão importante. Are you a disciple of Christ? Você é um discípulo de Cristo. I knew a man who traveled with one of the prosperity preachers. Eu conheci um homem que viajava com aqueles pregadores da prosperidade. And one day they were on the island of Malta. E uma vez ele estava na ilha de Malta. And the man was talking about, here we are on the Isle of Malta, just like the Apostle Paul. E aquele pregador da prosperidade estava falando: aqui estamos na ilha de Malta, como o apóstolo Paulo também And he esteve. was staying in a hotel that cost tens of thousands of dollars. E ele estava ficando num hotel que custava milhares e milhares de dólares. That's pathetic. Isso é patético. That's not how the Apostle Paul arrived at Malta. Isso não é a forma como o apóstolo Paulo chegou até Malta. You can't see that? Será que não consegue perceber isso? You can't see how wrong that Não is? percebe como errado isso é? Oh, that the Holy Spirit would open your eyes. Que o Espírito Santo abra o seu coração. Because when a person is truly filled with the Holy Spirit, Porque quando alguém está realmente cheio do Espírito they Santo, bear the fruit of the ele Spirit. dá o fruto do Espírito. They walk as servants. Eles andam como servos. They walk in humility. Andam em humildade. They do not ask things for themselves. Eles não ficam pedindo coisas para si mesmos. They will even deny themselves the things that are their right. Eles negam para si mesmos até coisas que são direito deles. That's what Paul did É isso que Paulo fez. for the sake of the Pelo gospel. bem do evangelho. Make sure that your African culture is not dictating what kind of Christianity you have. Tenha certeza e se garanta que a cultura africana não está ditando o tipo de cristianismo que você You tem. may be saying right now, how dare you say that to us? Talvez você diga: como você ouve falar isso pra gente, irmão Paulo? I say it to you because I say it to my own people. Eu digo pra vocês porque eu falo pro meu próprio povo. How dare you reinterpret Christianity to make it look Western? Como ousam reinterpretar o cristianismo para parecer ocidental? And if you're a minister, E se tu és um ministro, you're not a king. você não é um rei. And your wife's not royalty. E a sua esposa não é realeza. And stop acting like E that. pare de agir dessa forma, então. We're servants. Nós somos servos. Servants. Servos. Servants. Servos.
You're not the king and she's not the first lady. Você não é o rei e ela não é a primeira dama. You're servants. Servos. It was necessary for me to say that. Foi necessário eu falar isto. Another thing I want to tell you about. Outra coisa que eu quero te falar. I don't know how it is here, but in the United States, Eu não sei como é aqui, mas lá nos Estados Unidos, the moment a preacher starts talking about commands and obedience to commands, people start calling him a legalist. o momento que um pregador começa a falar sobre mandamentos e obediência aos mandamentos, as pessoas lhe chamam de legalista. That's not legalism. Isso não é legalismo. Legalism is when you think that through your obedience you can win your salvation. Legalismo é quando você pensa que ao obedecer os mandamentos você pode conquistar a salvação. Legalism is when you start creating new commands that God never created. Legalismo é quando você começa a criar mandamentos que Deus nunca criou. But what the psalmist says should be true in you and me. It should be our desire. Mas o que o salmista diz deve ser verdadeiro em nós e o nosso desejo. He talks about how much he loves the law of God. Ele diz quanto ele ama a lei de Deus. And when correctly interpreted, the law is a blessing to us. E quando interpretada corretamente, a lei é uma bênção para nós. To use the law to order our lives, to walk in a way that is pleasing to Christ. Usar a lei para que nos guie a andar de uma forma que agrade a Cristo. What do you think he meant when he said, "If you love me, you will keep my commandments"? O que você acha que ele quis dizer quando disse, se me amais, guardais os meus mandamentos? To know his commandments. Conhecer os mandamentos dele. To know the wisdom of Scripture Conhecer a sabedoria da Escritura. is a gift. É um dom. Now, if you're trying to use those things to save yourself, it becomes a torture. Mas se você está utilizando essas coisas para se salvar, se torna então uma tortura. But if you know you're saved through faith in Christ, Mas se sabes que é salvo pela fé em Cristo, then every word of Scripture becomes a blessing então cada palavra da Escritura se torna uma when bênção, rightly interpreted. quando interpretada corretamente. And I felt like I needed to say that. E eu sinto que eu precisava dizer isso. Our desire is to be like him. Nosso desejo é ser como Jesus. Paul said, "Imitate me." Paulo disse, imitai-me. But listen to Paul's humility Mas ouça a humildade de Paulo and his good theology. e a boa teologia de Paulo. Imitate me Imitai-me, as I imitate Christ. conforme eu imito a Cristo. Don't imitate anything in me that's not in Christ. Não imitem nada em mim que não está em Cristo. Now let's go on. Continuemos. We're going to go to one of the most important tests in all the Bible. Nós vamos agora a um dos maiores e mais importantes testes de toda a Bíblia. And it is so beautiful. E é tão belo, So beautiful. tão belo. So verse 7 Verso 7 and verse 8 e verso 8 of chapter 2. do capítulo 2. Amados, não vos escrevo um mandamento novo, senão um mandamento antigo, o qual desde o princípio tivestes. Esse mandamento antigo é a palavra que ouvistes. Todavia vos escrevo um novo mandamento, aquilo que é verdadeiro nele, e em vós, porque as trevas se vão dissipando e a verdadeira luz já brilha. When you read that, you're like, John, what on earth are you talking about? Quando você lê esses dois versículos, você se pergunta, João, o que está a falar? He's like saying this. Ele está a comunicar o seguinte: I'm not writing a new commandment to you. eu não estou escrevendo um mandamento novo. I'm writing an old commandment to Eu you. estou escrevendo sobre um mandamento antigo. But then again, I'm writing a new commandment to you. Mas daí, novamente, estou escrevendo um mandamento novo. So what are you doing? Então, João, o que você está a fazer? I believe the idea is this. Creio que a ideia é a seguir. God is love. Deus é amor. And the commandment to love has been from the beginning. E o mandamento de amar vem desde o princípio. You can go into the law and you will find the commandment to love. Você pode ir até a lei e encontrar um mandamento para o You amor. look at the character of God and you see love. Você olha para o caráter de Deus e vê o amor. You see expressions of God's love throughout the Old Testament. Você vê expressões do amor de Deus no Antigo Testamento. But when Christ came, Mas quando Cristo veio,
And he died on that tree the way he did. E ele morreu naquele madeiro como ele morreu. It's like raising the bar on what is love. É como se o nível tivesse subido para o que é realmente It was amor. such a high and demanding expression of love that it's almost as if love had never been commanded. É uma demanda tão grande, tão maravilhosa de amor, que é como se o mandamento do amor jamais tivesse existido. What is love? O que é o amor? If I had to define love in the smallest expression, it would be this. Se eu tivesse que definir o amor nas menores expressões, seria esta. Love is self-giving. O amor é autodoação. For God so loved the world that he gave his only son. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho. He gave himself. Ele deu de si mesmo. Husbands are commanded to love their wives as Christ loved the church. Maridos são ordenados a amarem suas esposas como Cristo amou a igreja. And what did he do? E o que Cristo fez? He gave himself for her. Ele se deu por ela. I think I shared this with you maybe yesterday or the day before. Creio que compartilhei isso com vocês ontem ou antes de ontem. When someone asked me, Paul, how can we pray for you? Quando me perguntam, Paulo, como posso orar por você? I always say the same thing. Sempre digo o mesmo. Pray that I'll love my wife as Christ loved the church. Ore para que eu ame minha esposa como Cristo ama a igreja. Do you realize how easy it is to be spiritual up on this platform? Você sabe quão fácil é parecer espiritual nessa plataforma? Do you realize how easy it is to be spiritual at a Bible conference where everyone's asking your opinion? Você sabe como é fácil parecer espiritual numa conferência bíblica onde todos perguntam a tua opinião? Or when you're preaching in an auditorium to thousands and thousands of people? Ou quando está a pregar no auditório para milhares e milhares de pessoas? You look at somebody and you go, whoa, that preacher, man, he is spiritual. Você olha para uma pessoa, um pregador e pensa, uau, aquele homem é espiritual. You can't know that about me. Você não sabe isso sobre minha vida. Do you think just because I speak quickly and sometimes eloquently that makes me spiritual? Você acha que porque eu falo rápido e algumas vezes de forma eloquente, isso me torna espiritual? The devil speaks better than all of us. O diabo fala muito melhor que todos nós. Do you think that having knowledge makes someone spiritual? Você acha que ter conhecimento torna alguém espiritual? The devil has more knowledge, more correct knowledge than all of us. O diabo tem conhecimento correto maior do que todos nós. Do you know what's the sign of spirituality? Você quer saber qual que é o sinal de espiritualidade? Sacrificial love. Amor sacrificial. Giving yourself to God as a living sacrifice, Entregar-se a Deus como um sacrifício which vivo, cannot be separated from obedience. que não pode ser separado da obediência. And giving yourself to your brothers and sisters in Christ. E dar-se de si mesmo para os seus irmãos e irmãs em Cristo. And this is what he's going to argue here. E é isso que João vai argumentar aqui. One of the greatest evidences that you have become a Christian Uma das maiores evidências que você se tornou realmente um cristão is that you love the people of God é que você ama o povo de Deus. and you want to give yourself to them in sacrificial service. E você quer se entregar em sacrifício por eles. Now, when I say that, E quando eu digo isso, at least in the West, pelo menos lá no Ocidente, this is what people will tell me. é isso que as pessoas me dizem. Well, you need to back up a little Calma aí, Paul. because you can't love your neighbor as yourself if you don't love yourself first. Você não pode amar o teu próximo como a ti mesmo, se não amar a si mesmo primeiro. That's not what Jesus is saying. Não é isso que Jesus quis dizer. Do you want to know what Jesus is saying? Você sabe o que Jesus quis dizer? Let me put it in common language. Deixa eu colocar em linguagem comum. Jesus is looking at you and saying this. Jesus está olhando para vocês e dizendo, Look at me. olha para mim. You have never had any problem loving yourself. Você nunca teve nenhum problema em se amar. Matter of fact, you love yourself supremely. Você se ama de forma suprema, na You love verdade. yourself more than God. Você se ama mais do que ama Deus. Now go love people. Agora vá amar as pessoas. Don't be preoccupied with trying to grow in your love for yourself Não fique preocupado em tentar crescer no seu amor próprio. because you're already an expert at that. Porque você já é um expert nisso. Love God, Ame a Deus. which means offering yourself as a living sacrifice, O que significa se entregar como um sacrifício vivo, holy, santo acceptable to Him, e agradável a Deus. and offering yourself to God's people. E ofereça-se ao povo de Deus. As a king, Como um rei, well,
I guess if you don't want to be that great in the kingdom, Eu acho que se você não quer ser grande no reino, because the greatest in the kingdom is not the king, porque o maior no reino não é o rei, it's the servant of everyone. é o servo de todos. Pastors do not take the office to be served by the church. Os pastores não começam o ofício pastoral para ser servido pela igreja. They take the office to serve the church. Eles vão ao ministério para servir a igreja. Now let's look at this. Agora vejamos outro ponto. Verse 8. Versículo 8. On the one hand, I'm writing a new commandment to you, which is true in him and in you, because the darkness is passing away and the true light is already shining. Todavia vos escrevo um novo mandamento, aquilo que é verdadeiro nele e em vós, porque as trevas se vão dissipando e a verdadeira luz já brilha. Most scholars look at this passage, A maioria dos eruditos olham para essa passagem and at least in some form, it has application to us becoming more and more illuminated with regard to the meaning of the kingdom, with regard to the commandments and how we should be living. Pelo menos significa que mais e mais nós estamos tornando iluminados sobre os mandamentos, sobre quem Deus é, sobre o reino. What is one of the greatest evidences that you are growing in knowledge? Qual é uma das evidências de que você está a crescer em conhecimento? That you are growing in conformity to Christ? Que você está a crescer em conformidade com Cristo? That you're really making progress? Que você realmente está a progredir? Love. O amor. Love. O amor. Love for your brothers and sisters in Christ. O amor pelos teus irmãos e irmãs em Cristo. Now look at verse 9. Veja o versículo 9. The one who says he's in the light Aquele que diz estar na luz and yet hates his brother is in the darkness until now. e odeia seu irmão está até agora nas trevas. The one who loves his brother abides in the light, and there is no cause for stumbling in him. Aquele que ama seu irmão permanece na luz e nele não há nenhum tropeço. But the one who hates his brother Aquele, porém, que odeia seu irmão is in the darkness and walks in the darkness, está nas trevas e ainda nas trevas and does not know where he is going because the darkness has blinded his eyes. e não sabe para onde vai porque as trevas lhe cegaram os olhos. Before I was a Christian, Antes de eu me tornar um cristão, I didn't want to be with Christians eu não queria estar junto com cristãos. at all. De forma alguma. Matter of fact, I made fun of them. Na verdade, eu zombava deles. When I became a Christian, Quando eu me tornei um cristão, I wanted to be with Christians. eu queria estar com cristãos. I wanted to go to Bible studies on campus. Eu queria ir para estudos bíblicos lá na faculdade. I wanted to be discipled. Eu queria ser discipulado. I wanted to go to a church. Eu queria ir a uma igreja. And it was so funny. I was 21, E era tão engraçado porque eu tinha 21 anos. but on Sundays after church was over, I would stand in the back of the church Mas aos domingos, quando o culto acabava, eu ficava lá atrás na igreja. and I would look as pitiful as I possibly could E eu parecia miserável, como eu conseguiria parecer miserável. in hopes that some of the old church members would take me home with them. Na esperança de que alguns membros mais antigos me levassem para casa com Now, I eles. will admit I was a college student, so I wanted someone to feed me, Eu vou admitir que eu era um estudante universitário, então eu queria que alguém me alimentasse. but I just wanted to be with Christians. Mas eu queria estar com cristãos. I wanted to be with Christians to talk about Christ, Eu queria estar com cristãos para falar de Cristo. to learn from them about Christ. Para aprender com eles sobre Now, I want to Cristo. bring up something I brought up yesterday, E deixa eu relembrar algo que eu trouxe ontem. especially for you young people. Especialmente para vocês mais jovens. Can we get together and talk about football? Nós podemos nos reunir e falar de futebol? Yes. Claro. We can get together and talk about the weather. Nós podemos nos reunir e falar do tempo, do clima. And there's all kinds of wonderful things we can talk about. We can talk about art. Nós podemos falar de arte e de várias outras coisas maravilhosas. Life is wonderful. A vida é maravilhosa. But if we never find that we're talking about Christ, Mas se percebemos que nunca falamos sobre Cristo, there's a problem. há um problema. When you only get together because it's Sunday morning to talk about Christ, and then
the rest of the week, he really doesn't come into your collective conversation. Quando vocês só se reúnem aos domingos de manhã para falar sobre Cristo e ao longo da semana Cristo não aparece, And that's problematic. isso é problemático. How do I know when a young man falls in love with a girl? Como eu sei quando um moço se apaixona por uma moça? Because you want to punch him. Porque você quer dar um soco nele. Because all he talks about is that girl. Porque tudo que ele fala é sobre aquela I mean, moça. that girl, that girl, that girl. Aquela moça, aquela moça. And I'm like, go marry her already. Vai I'm logo tired of casar hearing com about ela. it. Cansei de ouvir sobre isso. Because he loves her. Porque ele a ama. How much do you talk about Christ? Quanto você fala sobre Cristo? You young people, when you get together, Vocês jovens, quando se reúnem, you can do all kinds of wonderful things in Christ. vocês podem fazer coisas maravilhosas em Cristo. You can go to parks, you do what you want. Você pode ir em parques, pode fazer um monte de coisa. But how much time, when do you ever come together, just go, hey, tell me about what you're learning about Jesus? Mas em qual momento vocês se reúnem e perguntam: "Ei, o que você está a aprender sobre Cristo?" And you adults, E vocês adultos? men, let me ask you a question. Senhores, deixa eu perguntar a vocês. How many times a week do you lead your wives in conversations about Jesus? Quantas vezes na semana você lidera sua esposa em conversas sobre Jesus? Tell me about your family devotions. Fale sobre a sua devoção familiar. How many times a week do you do family devotions discipling your children? Quantas vezes por semana você tem culto familiar para discipular os seus filhos? You say, well, I don't do that. Você diz: "Eu não faço isso." Then I say this to you. Então eu vou dizer para você: Repent of your disobedience right now. arrependa-se da sua desobediência agora. Repent of your neglect of your family. Arrependa-se da negligência com a Go sua ask família. forgiveness from your wife. Peça perdão para sua Go ask esposa. forgiveness from your children. Peça perdão aos seus filhos. Go ask forgiveness from God. Peça perdão a Deus. And start family E devotions. comece a ter cultos And domésticos. start praying with your wife. E comece a orar com sua família. And start discipling your E children. comece a discipular os seus filhos. Am I wrong or am I right? Eu tô errado ou tô certo? Can I get an amen? Posso ouvir um amém? No? All right. Obey. Obedece? Not me. Não amém. Your responsibility. A tua responsabilidade. Because I can assure you on the day of judgment, Porque eu posso garantir que no dia do juízo, you're going to be judged for this. você vai ser julgado por Just isso. so you know. Só para você saber. Man, let me tell you something. Homens, deixa eu falar algo para We'll vocês. get back to the text. E nós vamos voltar ao teste. Let me tell you something. Deixa eu falar algo para vocês, homens. The day you married your wife, do you know what God said to you? O dia que você se casou com sua esposa, você sabe que Deus disse para você? Do you want to know what he said to you? Você quer saber o que ele disse? He looked at you Ele olhou para você and he said, "You bring my daughter home to me." Você traga a minha filha para casa. I Pra don't mim. care if your needs are never met. Eu não me importo se as suas necessidades não são satisfeitas. I don't care if she's difficult. Eu não me importo se ela é difícil. You bring my daughter home to me. Traga a minha filha para casa para You mim. wash her in the word. Lave-a na palavra. You love her as Christ loved the church. Ame-a como Cristo amou a igreja. You see, men, what bothers me O que me incomoda is when Christianity becomes, vibrant music é quando o cristianismo se torna música vibrante and some eloquent preacher who's not even preaching the Bible e um pregador eloquente que nem tá a pregar a Bíblia. and people on platforms acting like fools and falling down, E as pessoas na plataforma parecendo tolos e caindo. and everyone says it's the great voice of E God, todos a falar, essa é a grande voz de Deus. and yet the smallest commands are neglected. E os menores mandamentos são negligenciados. Men, how much are you pouring into your sons? Pais, quantos vocês estão investindo nos seus filhos? Men, Homens, pais, how much time are you pouring into your daughters? quanto está a investir nas tuas filhas? If you think your boys need you, you're right. Se você acha que seus meninos precisam de ti, você tá certo. Your daughters need you 2 times more. As suas filhas precisam 2 vezes mais. What are you doing? E o que estás a fazer? Did you know that in biblical Christianity, Você sabia que no cristianismo bíblico, if you're not managing
If you're not pastoring your own home, you can't pastor the church. Se você não está pastoreando a sua própria casa, você não pode pastorear a igreja. You have to resign. Você precisa se resignar do ministério. You're not qualified. Você não está qualificado. 1 Timothy chapter 3. 1 Timóteo, capítulo He must 3. manage his own household well. Deve governar bem a sua casa. As a matter of fact, the Puritans said that the family was actually seminary for the ministry. Os puritanos costumavam dizer que a família é o seminário do ministério. So when I say keeping his commands, don't just look at it as something general that has no meaning. Então, quando estou a falar para guardarmos os mandamentos, não pense em algo genérico que não tem significado. There are actual commands, Há mandamentos reais. and you must discover E them, você deve descobri-los and you must obey e them. deve obedecê-los. Now, here in our text, Agora, em nosso texto, one of the greatest demonstrations that you're truly Christian Uma das- is that you love the people of God. uma das maiores demonstrações que você é realmente cristão é que você ama o povo de Deus. Now, I want you to go to Matthew chapter 25. Agora vá com sua Bíblia até Mateus 25. And we are going to read verse 31 to 46. We're going to read the whole thing. Nós vamos ler do versículo 31 até o versículo 46. Mateus 25, 31 a 46. Quando vier o Filho do Homem na sua majestade, e todos os anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória, e todas as nações serão reunidas em sua presença. E ele separará uns dos outros como o pastor separa dos cabritos as ovelhas, e porá as ovelhas à sua direita, mas os cabritos à esquerda. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: Vinde, benditos de meu Pai, entrai na posse do reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Porque tive fome, e me destes de comer. Tive sede, me destes de beber. Era forasteiro, e me hospedaste. Estava nu, e me vestistes. Enfermo, e me visitastes. Preso, e fostes me ver. Então perguntaram os justos: Senhor, quando foi que te vimos com fome e te demos de comer? Ou com sede e te demos de beber? E quando te vimos forasteiro e te hospedamos? Ou nu e te vestimos? E quando te vimos enfermo ou preso e te fomos visitar? O rei respondendo lhes dirá: Em verdade vos afirmo que sempre que o fizeste a um desses meus pequeninos irmãos, a mim o fizeste. Então o rei dirá também aos que estiverem à sua esquerda: Apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Porque tive fome, e não me deste de comer. Tive sede, e não me deste de beber. Sendo forasteiro, não me hospedaste. Estando nu, não me vestiste. Achando-me enfermo e preso, não me foste ver. E eles lhe perguntarão: Senhor, quando foi que te vimos com fome, com sede, forasteiro, nu, enfermo ou preso, e não te assistimos? Então lhes responderá: Em verdade vos digo que sempre que o deixastes de fazer a um desses mais pequeninos, a mim o deixastes de fazer. E irão para este o castigo eterno, porém os justos para a vida eterna. This is one of the most misinterpreted texts in the entire Bible. Este é um dos textos mais mal interpretados em toda a Bíblia. There are ministries that feed the hungry that use this text to justify their ministry. Há ministérios que alimentam o faminto, que usam esse texto para justificar essa There are obra. people who hand out clothing and they use this text as the basis of their ministry. Há ministérios que doam roupas e também usam esse texto. There are people who have prison ministries and they use this text as the basis of their ministry. Há aqueles com ministérios carcerários em prisões que também usam esse texto. Now, all those things I mentioned are good ministries, Agora, tudo isso que eu mencionei são ministérios bons. but that's not what Jesus is saying. Mas esse não é o ponto de Cristo aqui. He's not saying, I was a serial killer in prison and you visited me. Jesus não estava falando: eu era um assassino na prisão e vieste me visitar.
He's not saying, I was a drug addict and you came and you helped me get off drugs. Jesus não está a dizer, eu era um viciado em drogas e vieste me ajudar. Now, again, those are good ministries. Novamente, esses são bons But that's ministérios. not what he's talking Mas about. não é isso que Jesus está a falar. You know what he's talking about? Sabe o que Jesus está a falar? He's talking about believers Está falando sobre crentes who were suffering persecution que sofriam perseguição for the sake of him. por causa de Cristo. He's talking about the suffering church. Está falando da igreja perseguida e sofredora. And that the way that we relate to our brothers and sisters in Christ is evidence of conversion or evidence of a lack of conversion. E a forma como nós nos relacionamos com nossos irmãos e irmãs em Cristo é evidência da nossa conversão ou da nossa falta de conversão. Let me illustrate it. Deixa eu ilustrar. Let's say that you and I are living in 2nd century Rome. Digamos que eu e você estamos lá na Roma 200 anos depois de Cristo. And we have a underground church of 25 people. E nós temos uma igreja subterrânea de mais ou menos 25 pessoas. And we meet outside the city in a certain forest. E nós nos encontramos fora da cidade em certa floresta. And we all know that we should take different paths and things in order to get to the meeting E place. nós todos sabemos que precisamos tomar rotas diferentes para nos encontrarmos lá. And one night we have a meeting. E uma noite nós temos uma reunião. It's beautiful. É linda. We're out in the woods. Nós estamos lá nas florestas. We're avoiding the Roman armies. Estamos evitando o exército romano. And the service is over. E o culto acaba. And then we all make our way back into the city. E daí nós retornamos por caminhos diferentes à cidade. And then all of a sudden you go to bed. E daí de repente você vai dormir. And about 4 in the morning, someone's pounding at your door. E 4 da manhã alguém bate à sua porta. You open up your door. Você abre a porta. And it's one of your brothers in Christ. E é um dos seus irmãos em Cristo. And he goes, we've got to go back to the meeting place. E nós precisamos retornar ao lugar da reunião. 2 of our brothers were caught. 2 dos nossos irmãos foram pegos. And so you put your clothes on, Você coloca a tua roupa, you make it back to the forest, você volta até a floresta. and there you all are in the meeting place. Lá você está naquela reunião. Now, what you have to understand about prisons in Rome O que você precisa entender sobre os prisioneiros em Roma is if they were caught, é que se eles fossem pegos, they were stripped of their clothing, eram retiradas todas as roupas deles, they were beat, eles apanhavam, they're probably dehydrated, eles provavelmente estão com sede, and they're thrown in the prison, e eles eram lançados na prisão, and they don't feed anybody in the prison. e na prisão eles não alimentavam ninguém. If food doesn't come from family or friends from the outside, they're in trouble. Se a comida não chegasse de amigos ou de família ou de alguém lá fora, eles estavam com um grande problema. So you're all meeting there, Então você está a se reunir, and one of the elders stands up, e um dos presbíteros se levanta, and he said, it's true. e ele diz, é verdade. 2 of our brothers were captured. 2 de nossos irmãos foram capturados. One of our brothers here saw them at a distance. They were beaten. Um dos nossos irmãos aqui viu lá de longe eles apanhando. They're without clothing. Eles estavam sem roupas, They're in trouble. eles estão com grandes problemas. We have to do something. Nós precisamos fazer algo. So 2 young men raise their hand. E 2 jovens levantam a mão. They're zealous young Christians. São cristãos jovens zelosos. And they go, we'll go. E eles dizem, nós iremos. Just gather up the medicine and the food and the water and the clothing. We'll take it. Pegue a roupa, a medicina, a comida, a água, nós vamos levar. Everything for Christ. We'll do Tudo it. por Cristo, faremos isso. And then an old deacon stands up. E então um antigo e velho diácono se levanta. And he says this, E ele faz assim. boys, sit down. Garotos, sente-se. Whoever takes things to help our brothers, Aquele que for lá ajudar nossos irmãos, there's a good chance you'll be beaten and imprisoned too. há uma grande probabilidade que você também irá apanhar e acabar na cadeia. I appreciate you want to go, Eu estou feliz que vocês querem ir, but I'm an old man. mas eu já sou idoso. I'll go. Eu vou. You've got your whole life ahead of you. Você tem toda a sua vida à sua God frente. may use you to lead the church one day. Deus pode usá-los para liderar a igreja certo dia. I'll go. Eu vou. And then another old man stands up. E outro senhor se levanta. Brother, you shouldn't go alone. Senhor, você não deveria ir sozinho. I'll go with you. Eu vou contigo. We've both lived our lives. Nós 2 vivemos a nossa vida. I'll go with you. Eu vou contigo. And then all of a sudden, there's kind of a little bit of chaos. E daqui a pouco há um pouquinho de caos acontecendo. And about 6 or 7 people stand up. 6 ou 7 pessoas se levantam.
and they go, "This is ridiculous." E dizem, isso é ridículo. I mean, I love Jesus. We love Jesus like the rest of you. Nós amamos Jesus como todos vocês. But we didn't sign up for this. Mas nós não nos inscrevemos para isso. I mean, if you guys go, Se vocês forem, they'll trace it back to us. eles vão conseguir nos achar. You guys are just fanatics. Vocês são fanáticos. We're out of here. Nós estamos fora daqui. What are we seeing? O que nós estamos a ver? The separation of the sheep and the goats. A separação entre as ovelhas e os cabritos. The rest of them go home. O restante retorna para o lar. They get the medicines and the clothing. Pega a medicina e a roupa. They give them to the two old men, Dá para aqueles 2 homens idosos. and the two old men take it to the prison. E os 2 levam até a prisão. They love God's people Eles amavam o povo de Deus. enough to risk. Ao ponto de se arriscar. One time going through the high jungle, Uma vez que eu estava na floresta densa, we were in enemy territory. estávamos em território inimigo. We didn't know what was going to happen. Nós não sabíamos o que ia acontecer. Me and my dear friend Paco, Eu e meu querido amigo Paco. we made it into a village about midnight. Chegamos a uma vila, We'd meia-noite. never been through there. Nós nunca estivemos lá. We knew that we were in a red zone. We were in a zone controlled by the Maoists. Sabia que estávamos numa zona controlada por But there was a church higher up the mountain that was suffering. um inimigo, mas havia uma igreja lá no topo da montanha sofrendo. So we went into the village. I stood on the outside because I'm really tall. Então nós estamos lá na parte de fora da vila, eu fiquei lá de fora porque eu sou muito alto. And Paco asked a drunk, E Paco perguntou por um bêbado: "Hay hermanos por aquí?" há irmãos por aqui? And he said a few cuss words and he pointed at a shack that was cut into the side of the hill. Ele falou algumas palavrões e apontou para uma casa lá perto da montanha. And so I go over there. Eu chego lá, I knock on the door. eu bato na porta. It's an old wooden door made out of limbs. Há uma porta de madeira antiga. And this little old woman about this tall, E uma senhorinha desse tamanho. she was terrified. Ela estava morrendo de She didn't medo. know if it was the terrorists. Ela não sabia se eram os terroristas. She had a lantern. Ela tinha uma lanterna. She looked at me Ela olhou para mim and I said, e eu disse: "Somos hermanos, necesitamos ayuda." somos irmãos, precisamos de ajuda. She grabbed me Ela me pegou and pulled me into the e me hut. puxou para dentro da She casa. grabbed Paco, Pegou o Paco, pulled him into puxou the para dentro da hut, casa. took us down into the basement that was cut into the dirt of the mountain, Nos levou até um lugar abaixo que era cavado na montanha. put straw down, Colocou palha, had us sit down, nos fez sentar. scolded us for Deu what we were doing. bronca na gente porque estávamos a fazer. And then she called a little boy Então chamou um garotinho and she whispered something and went like this. e sussurrou algo que é o seguinte. And about 20 minutes later, E 20 minutos depois, an old man shows up, um homem idoso chega 2 chickens. com 2 galinhas. Another shows up with a plant we call yucca plant. Um outro chega com uma planta de comer. They fed us, Eles nos alimentaram, they hid us, eles nos esconderam and before it got light, they sent us away. e antes de amanhecer eles nos enviaram. You see what I'm saying? Você percebe o que estou a dizer? They will know that we are Christians by our love for one another. Saberão que somos cristãos pelo nosso amor um pelos outros. One of the great assurances that we have, Uma das grandes seguranças que temos. I must be a Christian Eu devo ser um cristão because I love God's people. porque eu amo o povo de I Deus. love God's people. Eu amo o povo de Deus. And I don't want them to serve me. That's not why I'm in it, E eu não quero que eles venham me servir. Não é por isso que eu sou um cristão. but to serve them. Mas eu quero servi-los. You say you have a new relationship with Christ? Você disse que tem um novo relacionamento com Cristo. Do you have a new relationship with sin? Você tem um novo relacionamento com o pecado. Has your relationship with sin changed? O seu relacionamento com o pecado mudou. The sin you once loved, do you now hate it? O pecado que você antes amava, agora você odeia. The commandments of God that you once ignored, do you now love them and want to obey them? Os mandamentos de Deus que você ignorava, agora você ama e quer obedecer.
You say you have a new relationship with Christ. Diz que tem um novo relacionamento com Cristo. Do you have a new relationship with his people? Você tem um novo relacionamento com o povo de Cristo. Do you love them? Você o ama? Or are you like those preachers who are dressed in sheep's clothing, but inwardly they're ravenous wolves? Ou será que você é como aquelas criaturas que se vestem como ovelhas, mas por dentro são lobos Who devoradores, feed upon their people? que se alimenta do seu povo? Do you love the people of God? Você ama o povo de Deus? That's the evidence Essa é a evidência that you're a believer. de que você é um crente. We have a saying in English, I don't know if it translates, but birds of the same feather flock together. Nós temos um ditado em inglês que pássaros de pelugem semelhante voam juntos. I want to just take one moment to say this, Quero tomar um minuto para dizer o seguinte, and I may say it again. e eu talvez repita isso novamente. I want to talk to the young men. Quero falar aqui com os moços, os jovens. Today, famous people will die, Hoje, pessoas famosas irão morrer and they'll lose everything. e vão perder absolutamente tudo. Movie stars will die Celebridades de filmes vão morrer and lose everything. e perder tudo. Multi-millionaires will die Pessoas riquíssimas vão morrer and lose everything. e perder tudo. Young man, what are you going to do with your life? Jovem, o que vais fazer com tua vida? I cannot tell you to be a preacher or a missionary Eu não posso te dizer para ser um pregador ou um missionário, because I'm not God. porque eu não sou Deus. But I can command you with the authority of God's word to offer your life as a living sacrifice to God. Mas eu posso comandar com a autoridade da palavra de Deus que você entregue a sua vida como sacrifício Whether vivo. you're a pastor, a missionary, an engineer, or a janitor. Quer você seja um pastor, um missionário, um engenheiro ou um faxineiro. Young people, listen to me. Jovens, ouça-me. It seems like only yesterday I was 9 years old. Parece que ontem eu tinha 9 anos. Now I'm 63. Agora eu tenho 63. Tomorrow I'll be dead. Amanhã eu morrerei. I'm not going to get stronger. Eu não vou ficar mais forte. I'm definitely not going to get better looking. Com certeza não vou ficar mais bonito. My body's just going to hurt more. O meu corpo vai doer ainda mais. Things are going to become more difficult. As coisas vão ficar mais difíceis. If I had lived for the world, what would I have now? Se eu tivesse vivido para o mundo, o que eu teria agora? My life would be miserable. A minha vida seria miserável. You're strong, aren't you, young men? Você é forte, não é, jovem? One day you'll be so weak that others will have to help you go to the E bathroom. um dia você será tão fraco que outros ajudarão você a ir ao banheiro. Some of you young girls, Alguma de vocês, moças, beautiful. belas, Your youth is going to go this quick. a sua juventude vai passar assim. What's left? O que vai sobrar? What's left? O que vai sobrar? Were you made just to be born, Você foi criado para só nascer, to be educated, ser educado, to grow old, envelhecer and die, e morrer and lose everything? e perder tudo? Was that why you were made? É por isso que você foi feito? No. Não. You were made in the image of God. Você foi criado à imagem de Deus. And through faith in Christ, you can be redeemed. E pela fé em Cristo você pode ser redimido. And all your sins E forgiven. todos os seus pecados perdoados. And you can be granted a new life. E você pode receber uma nova vida. And then you can live that life E você pode viver essa vida for Him. para Ele. For Him. Para Ele. Is it wrong to desire glory? É errado desejar glória? Not necessarily. Não necessariamente. It depends on from whom you desire it. Depende de quem você deseja. Jesus Christ talks about receiving praise or glory from God, Jesus Cristo fala sobre receber louvor ou glória de of Deus. being honored by God. De ser honrado por Deus. When I was a boy Quando eu era um menino, and I played basketball, eu jogava basquete. and it was a game, you know, everyone's there in the auditorium. E era um jogo e tava todo mundo lá My coach is assistindo. there. E o treinador tava lá.
Every time I would make a basket, E toda vez que eu acertava a cesta, I didn't look at the audience. eu não olhava para a audiência, I didn't look at my teammates. eu não olhava para o meu time, I didn't look at my coach. eu não olhava para o meu treinador. I looked for my dad. Eu procurava meu pai. Did he see me? Será que o papai me viu? Did he see me? Será que ele me viu? I'm 63. Eu tenho 63. Nothing's changed. Nada mudou. I'll sometimes actually say, did you see me? Certa vez eu digo para Deus: você me viu? To be able to go home Poder ir para casa and hang your shield, e pendurar o seu escudo, put your sword up, colocar a sua espada para baixo, just go home. e ir pro lar, To walk in, andar. all I have to do is go. E tudo que eu tenho que fazer é Or are you going to throw it all away você vai desperdiçar a sua vida, and be your own God? ser o seu próprio Deus, Or even worse, serve other people as though they were God? ou pior, servir outras pessoas como se fossem Deus. Young men, Jovem, more than any time I think before, the kingdom of heaven needs godly, holy men. mais do que qualquer outro momento, o reino de Deus precisa de homens piedosos, Men instructed in the word of God. homens instruídos na palavra de Deus, Men of prayer. homens de oração, Men filled with the Holy Spirit homens cheios do Espírito, who are willing to go out and preach the gospel to the estão world. dispostos a ir pregar o evangelho ao mundo. Do you know what global missionaries are saying in many places? Você sabe que missionários globais têm dito em muitos lugares? One of the least reached places in the world Um dos lugares menos alcançados no mundo is the Middle East and North Africa. é o norte da África e o Oriente Médio. I've been in meetings to discuss those places. Eu já estive em reuniões discutindo sobre esses lugares. And you know what men have said? E você sabe que homens disseram? Europe is too weak to go south with the gospel. A Europa é muito fraca para ir para o sul com o evangelho. The Africans are going to have to go north. É os africanos que vão ter que ir para o norte. Think about that. Pense sobre isso. There are people talking about you. Há pessoas a falar sobre você. Maybe the Africans can be strong enough in the Lord to take the gospel north to the Middle East. Talvez os africanos possam ser fortes o suficiente no Senhor para ir ao norte e levar o evangelho ao Oriente Médio. Maybe there are African young men who have been tried in the fire, Há moços africanos talvez foram testados no fogo, who fear nothing but God, que não temem nada além de Deus, who hate nothing but sin. que não odeiam nada além do pecado. Maybe they could be the ones Talvez eles possam ser aqueles to take the gospel there, que vão levar o evangelho lá, or to take the gospel to Asia. ou levar o evangelho para a Ásia. Look what's laying in front of you. Olha o que está diante de ti. Look at the opportunity Olha a oportunidade. to serve Him. Servir a Cristo. To leave off vanity Deixar a vaidade and to lose your life for Christ. e perder a sua vida por Cristo. You know the only thing Você sabe a única coisa that true missionaries and pastors regret? que missionários e pastores se arrependem? They never regret what they gave away. Eles nunca se arrependem do que deixaram e abandonaram. They only regret what they keep. Eles se arrependem do que te mantiveram. They regret that they only have one life. Eles se arrependem que tinham só uma vida. Just one little life. Só uma pequena vida. I don't ever say, oh, for 1,000 tongues to sing. Eu não digo, ter 1000 línguas para cantar. I say, oh, for 1,000 lives to lay down. Eu digo, queria 1000 vidas para dar a Cristo. He is so worthy. Ele é tão digno. If you could catch one glimpse of His beauty, Só um vislumbre da beleza dele.
one glimpse of his joy, vislumbre da alegria dele, it would propel you through a lifetime of service and sacrifice. iria impulsioná-lo para uma vida de sacrifício e serviço. Oh, African brothers, Irmãos africanos, go forth, avancem, become godly men, se tornem homens piedosos, godly women, mulheres who piedosas, know the word of que God, conhecem a palavra de who Deus, live on their knees. que vivem de joelhos. Go forth. Avancem. Go forth. Avancem. Let's pray. Vamos orar. Oh, Father, please Oh, Pai, por favor, bless this people and they will be blessed. abençoas este povo e eles serão abençoados. Lord, I know you hear me. Senhor, sei que me ouves. Bless this people Abençoas este povo with a greater, expanded heart, com um coração expandido e largo, filled with love for you. cheio de amor por ti. I ask one thing, Lord. Eu peço só uma coisa. Give them an extraordinary devotion to your Son. Lhes dê uma devoção extraordinária pelo teu filho. In Jesus' name. Em nome de Jesus. Amen. Amém.